Sejam bem-vindos ao Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, ciência, política, cultura popular e muitas outras coisas. E no Filosofia Popular de hoje eu vou discutir com vocês, começar uma conversa sobre uma franquia muito importante para mim na minha idade adulta, que é a franquia de Star Trek, especialmente os seriados de televisão, embora tenham filmes, né? Para quem não sabe, Star Trek começou nos anos 60, em 1966, com William Shatner e Leonard Nimoy fazendo os papéis de Capitão Kirk e o Mr. Spock, né? E outros atores também com papéis relevantes, né? Ficou no ar durante 3 anos e não fez muito sucesso quando foi lançado. Mas nos anos 70, com o advento da TV a cabo que começou a se popularizar nos Estados Unidos, os canais não tinham muita programação, muitos programas para preencher 24 horas de programação. Então começaram a exibir I Love Lucy e muitos outros seriados antigos e resolveram colocar Star Trek também. E Star Trek encontrou nos anos 70 seus fãs, né, no início dos anos 70 seus fãs, e milhares de pessoas ficaram identificadas com a mensagem otimista de Star Trek, com a perspectiva humanística, a defesa da ciência, que em Star Trek é fortíssima, a defesa da autodeterminação dos povos. A primeira diretriz da Federação é que não se deve interferir com o desenvolvimento tecnológico, cultural, político, científico dos outros povos, né, que deve se respeitar a diversidade dos outros povos. Então, a filosofia de Star Trek, a estética de Star Trek encontrou um grande público nos anos 70. E em 1977, com o sucesso de Star Wars, a Paramount pensou, nós temos também um negócio de espaço e vamos fazer um filme de Star Trek. E aí Star Trek voltou para o cinema, né, com Star Trek The Motion Picture, em 1979. E aí durante todos os anos 80 tivemos mais 5 filmes, né? E depois tivemos a série a tripulação que eu considero que fez o melhor seriado de televisão, talvez de todos os tempos, que é Star Trek The Next Generation. Engraçado que Star Trek Next Generation não começa assim tão bem na primeira temporada, mas eles vão encontrando o caminho deles e tal, e fazem um seriado verdadeiramente espetacular. E existem muitas coisas interessantes em Star Trek. Uma vez eu conversando com os meus alunos, né, numa aula de medicina social, se eu não me engano, os alunos me perguntaram assim, porque eu estava dando uma explicação sobre política, e era uma explicação extremamente realista e bem deprimente sobre a natureza da política, né? Mostrando que a política, os políticos são predominantemente financiados por grandes corporações, e as grandes corporações, uma pequena minoria de pessoas controla, e a democracia, embora seja o governo mais, forma de governo mais avançado que nós já criamos, ela na verdade funciona como um sistema oligárquico na prática. Enfim, era uma aula extremamente deprimente, e que eu fiz esse comentário nessa aula porque a gente estava conversando sobre política, os alunos me perguntaram, e eu acabei indo nessa tangente. A gente tinha bastante tempo naquela aula, eu já tinha dado a aula do conteúdo do SUS, e aí conversei com ele sobre isso, e aí um aluno me falou assim: mas professor, isso não te deixa muito deprimido, não? Não faz você perder uma certa crença na humanidade? E aí eu pensei sobre o que ele estava me dizendo, e realmente tem momentos que estudar política faz você ficar descrente, você começa a ter um olhar pessimista em relação ao futuro, começa a achar que a humanidade vai destruir todos os recursos naturais, que não liga para o meio ambiente, e que num período de tanta abundância de tecnologia e de recursos, ainda temos pessoas nesse planeta passando fome, ainda temos pessoas aqui no Brasil com subnutrição, vivendo em condições sanitárias terríveis, né, morrendo de doenças tratáveis e com baixíssimo nível educacional, enfim. E todas essas coisas geram um pouco de revolta, mas também geram esse sentido de pessimismo, de descrença. E depois de pensar um pouco, eu disse para ele: olha, eu tenho esse sentimento sim às vezes, mas quando eu assisto Star Trek, eu recupero um pouco da minha fé na humanidade. E Star Trek é ficção, para algumas pessoas isso pode parecer tolo, né?
você recuperar um pouco da fé quando você assiste uma coisa de ficção. Mas se alguém foi capaz de pensar um mundo mais justo, mais humanístico, mais, enfim, que valoriza mais profundamente a ciência, com mais igualdade, que respeita o mérito, que incentiva a ambição humana, mas é uma ambição que não é desmedida, que é uma ambição voltada e conectada em prol do bem comum e da construção de um projeto coletivo que beneficia a todos. Quer dizer, o individual ele se encaixa, né, a potência individual, a inteligência é valorizada, é destacada, mas ela serve a esse propósito maior da humanidade. Quer dizer, então você não elimina a ambição humana, mas você conecta ela com a noção de um projeto maior, um projeto de conhecer outras civilizações. É isso que é lindo em Star Trek. A proposta é conhecer outras civilizações, é conhecer mais o universo, expandir os horizontes do conhecimento. E realmente exploração espacial, você está indo para o desconhecido, para os maiores mistérios, as maiores dúvidas, né? E justamente a perspectiva científica, ela quer a dúvida, o que você não sabe, é justamente para expandir, para aprender mais. Então Star Trek foi algo que, enquanto Star Wars foi uma coisa mais da minha adolescência, da minha infância, e que me fez refletir sobre diversos temas, Star Trek foi já na minha fase adulta que ajudou a solidificar a minha paixão pela ciência, pelo conhecimento e por determinadas ideias fundamentalmente democráticas e valores como de não interferência no desenvolvimento dos povos, de respeito, mas ao mesmo tempo esse respeito não pode significar... Tem momentos em Star Trek que eles são colocados em situações extremamente difíceis, porque será que se você leva esse respeito até o ponto de deixar esse povo se autodestruir, ou na questão da destruição inteira do povo, você tem que... existe uma margem com esses valores, e isso é muito interessante em Star Trek, você colocar o seu sistema de valores, o seu sistema de crenças e colocar ele frente a situações concretas. E em determinadas circunstâncias você não pode abrir mão deles, porque eles são muito importantes, mas tem determinadas circunstâncias que você tem que negociar porque o valor da vida às vezes é mais importante, né? Então, e você... né? E isso faz parte da experiência humana. A experiência humana, você não consegue fazer o avanço sem necessariamente perder algo, né? Para algumas pessoas, por exemplo, quando o Charles Darwin descobriu uma teoria que mostra que nós somos como os outros animais em várias dimensões, algo foi perdido. Mas para outras pessoas algo foi ganho, uma conexão maior com a natureza desse planeta, um fato de que nosso DNA tem muitos elementos que nós compartilhamos com as plantas, e 98% nós compartilhamos com os chimpanzés. Quer dizer, algumas pessoas podem encontrar nisso uma grande fonte de reflexão, de amadurecimento, de unidade com o planeta, uma responsabilidade com o planeta, porque nós fazemos parte do planeta e o planeta está em nós, né? E nós estamos no planeta, quer dizer, então uma filosofia muito densa pode surgir a partir dessas descobertas, mas para algumas pessoas algo se perde, né? Então é isso que eu acho que Star Trek traz. Star Trek ele traz muitos ensinamentos, ele traz uma reflexão profunda. Existem diversos episódios que fazem a gente pensar sobre o que é estar vivo, né? Os episódios que envolvem Data, o que é ser um ser humano ou um ser vivo, né? É pensar, é a capacidade de pensar, é a capacidade de ter emoções, né? E tem inclusive um episódio de Star Trek Voyager que discute o direito à saúde, que eu já usei em algumas aulas minhas, e a resposta foi assim espetacular. As pessoas meus alunos ficaram apaixonados por Star Trek. E aí você vê como um episódio de Star Trek pode discutir um assunto complexo,
como equidade em saúde, igualdade em saúde, e é que aquele episódio de Star Trek Voyager discute, e que eu uso ele em aulas. Então, para quem não viu Star Trek, eu recomendo fortemente que assistam. Os filmes eu gosto dos 6 primeiros, com William Shatner e Leonard Nimoy, no papel de Capitão Kirk e o Sr. Spock, né? E gosto das séries, eu gosto muito do Star Trek Next Generation, Star Trek Voyager, Deep Space Nine é bom também, não é tão espetacular, mas é bom. Enterprise eu já acho mais fraquinho, mas tem episódios que se salvam, não é toda ruim. E o The Original Series tem muitos episódios bons também, a série lá dos anos 60. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre a economia de Star Trek, porque no futuro de Star Trek não tem dinheiro, e nós vamos discutir que tipo de economia é essa. Mas é isso, Star Trek continua sendo muito importante para mim, e um dia eu, tendo filhos, eu quero muito apresentar a eles a filosofia de Star Trek, porque eu acredito que ela é inspiradora. Ela faz a gente acreditar na possibilidade de um mundo melhor, acreditar na possibilidade da ciência não apenas como um método para se atingir um objetivo, né, que é melhor conhecer o mundo, mas a ciência também como ela própria uma visão de mundo, né? Que ela tem princípios de verdade, de honestidade, de você, enfim. E a visão humanística que tem em Star Trek de valorização da vida, não apenas humana, mas a todas as formas de vida, né? Eles valorizam muito as vidas das outras espécies. Né? Há um argumento para se fazer que Star Trek dá até bases para a defesa do direito animal. Então, eu recomendo fortemente que vocês passem a assistir. Tem a maior parte, acho que no Netflix, é uma pequena propaganda no Netflix. Mas tem, eu acho que para quem é assinante, né? E tem outros meios de conseguir acesso à série. E é isso aí. Se vocês gostam de Star Trek, e se vocês ainda não conhecem Star Trek, fica essa forte recomendação pelos valores e pela perspectiva que Star Trek tenta trazer em um futuro possível. E que quando nossa realidade é dura, nós temos que reconhecer ela, não fingir que ela não existe, mas para transformá-la é necessário pensar em alternativas, necessário pensar em imagem objetiva, em um determinado tipo de utopia, em um determinado tipo de projeto. E eu acho que Star Trek fornece muitos elementos para se pensar em projetos, em ideias guia para todos nós. Então era isso aí. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like. Se você quiser mais vídeos como esse, eu sugiro que você tenha um cadastro no YouTube, uma conta de e-mail, esteja logado e se inscreva no canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, seja sobre Star Trek, seja sobre Marx, seja sobre filosofia, seja sobre o fato de não ter dinheiro em Star Trek, seja sobre economia, porque nós vamos discutir muitos assuntos variados aqui no canal. Um abraço e fiquem bem.